Senhor presidente, deputado Anivaldo dos Anjos, senhores deputados e deputadas, quero cumprimentar a todos os capixabas que nos acompanham através da TV Assembleia e aproveitar esse momento, deputado Teodorico Ferraz, para falar sobre segurança pública. Tivemos uma sessão ontem bastante tumultuada, com um veto polêmico em pauta, e aí faltou a oportunidade de debatermos sobre talvez o maior problema da nossa nação, que é a segurança pública. Estamos acompanhando de perto e sofrendo com os nossos irmãos cariocas, o estado do Rio de Janeiro, que é um dos estados mais importantes do Brasil, um estado querido, lindo por natureza, vizinho do povo capixaba, está sob intervenção federal. A primeira intervenção federal desde a consolidação da democracia, desde 1988. Todos nós fomos pegos de surpresa pelo anúncio do presidente Michel Temer, especialmente a população carioca, e o arrebatamento nos estados vizinhos, Minas Gerais, Espírito Santo especialmente, foi imediato. Os secretários de segurança, a cúpula da segurança pública desses estados, se mobilizando, buscando contato com o governo federal, com o Ministério da Justiça. Temos a confirmação de que o secretário André Garcia, deputado Gilcinho, o senhor que é um especialista na segurança pública, delegado de polícia, experiente, que o nosso secretário tem inclusive uma agenda, uma audiência com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, na quinta-feira. Mas a verdade é que todos nós fomos pegos de surpresa. A primeira reação do povo capixaba em relação à nossa segurança são as nossas fronteiras. Uma preocupação de todos nós e que particularmente venham debatendo desde a época da vereança, lá na cidade de Serra. A capacidade de bloqueio das nossas fronteiras, o trabalho de inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil nas nossas fronteiras e agora mais do que nunca. Temos confiança no trabalho da equipe do secretário André Garcia. Eu confesso e admito que tenho confiança. Tenho dialogado com ele. Nos informou dessa audiência com o ministro. Disse que amanhã, inclusive, está para ser anunciado uma ação do governo do Estado que trata o efetivo, que trata um contingenciamento, um trabalho nas nossas fronteiras, especialmente um trabalho ligado à inteligência. Eu vou conceder uma parte ao deputado Gilson Lopes. Deputado Bruno Lamas, hoje já houve uma incursão do delegado Rodrigo Santos de Moro em Central Carapina, onde houve troca de tiros, certo? E um bandido veio a óbito e 2 foram baleados e presos, certo? Nós estamos tratando de um tema, como Vossa Excelência bem colocou, de segurança pública. Precisa de haver fechamento das fronteiras, precisa de otimizar os recursos das polícias civil, militar, porque os bandidos estão com equipamentos de última geração e nós ainda estamos engateando. Então, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, só queria fazer esse registro que, graças a Deus, o nosso delegado Rodrigo Santos de Moro está ileso e o bandido foi para onde que tinha que ir. Obrigado, deputado Gilcinho. Tratar dessa questão das nossas divisas, vamos aguardar os anúncios de amanhã, a audiência no Ministério da Justiça e a expectativa de que o Estado do Espírito Santo está preparado para esse enfrentamento. Nós vamos agora, nesses minutos que nos restam, refletir um pouco sobre os motivos que levaram o Rio de Janeiro a esse estado. Porque isso não é um problema só dos cariocas. Primeiro, um estado com 3 ex-governadores, 3 ex-governadores na cadeia, com o poder legislativo fragilizado. E eu sempre afirmei que o poder legislativo é o ponto de equilíbrio de um estado. Quando o poder legislativo é equilibrado e é forte, as coisas vão bem.
nós já vivemos tempos nesse Estado de um poder legislativo fragilizado, e o Estado gemeu e foi mal. Então, o Rio de Janeiro, poder legislativo destruído, com as suas exceções. Eu cheguei a dizer que alguns políticos, Sérgio Cabral, pelo que mostra, pelo que a imprensa diz, pelo que a justiça está apurando, praticamente carregou o Estado nas costas, colocou nas costas e carregou. Propina, corrupção, desmandos. E nós chegamos a questionar aqui um pronunciamento onde estava o Ministério Público e o Poder Judiciário do Rio de Janeiro ao longo dessas décadas que tudo isso aconteceu. Mas que bom que a justiça tarda, mas não falha, e lá as prisões estão acontecendo, e essas coisas estão sendo esclarecidas. Mas 3 ex-governadores na cadeia, o Estado fragilizado. O crime organizado, aí sim, evoluindo, se aperfeiçoando, se modernizando, se equipando, se infiltrando e entrando nas brechas. E aí eu volto a dizer que isso sirva de exemplo para todo o Brasil, que o Brasil vive um caos na segurança pública, e entrando nos espaços onde o poder público deveria atuar, na relação com os jovens, na educação fragilizada. Um país, e aí também não é só um problema do Rio, um país que não leva a educação a sério, um país que paga um salário miserável aos seus professores, que não investe na educação, que se não fosse um senador capixaba que tivesse estabelecido por lei que pelo menos 25% da riqueza do Brasil deveria ser investido na educação, nós estamos vivendo índices talvez pior do que os países miseráveis desse planeta. Mas ainda assim falta investimento, falta respeito com o professor. As famílias desagregadas, os valores totalmente distorcidos. Os pais, na sua grande maioria, infelizmente, entregam os filhos na escola e querem buscar de preferência dormindo, para não dar trabalho de ter aquilo que é mais precioso no lar, que é o trato dos valores, o amor, o respeito, a boa conduta, a paz, a dignidade. E aí é papel do Estado agora intervir, e por isso nós tratamos na Serra, deputado Teodorico Ferraz, o programa Educação a Valores Humanos com tanto carinho. Foi eleito um dos 10 programas mais importantes do mundo na formação do ser humano, na propagação da paz, e simplesmente falando de valores. As leis e os códigos são frouxos. Eu já vi o deputado Zé Esmeralda aqui gritar dessa tribuna, leis frouxas. Eu já vi o deputado Freitas aqui dessa tribuna lamentar e pedir providências com crimes bárbaros ocorridos no norte do estado. A cidade onde eu moro, a maior cidade do estado, mas uma cidade violenta, uma cidade com altos índices de criminalidade. O tráfico de drogas no país, com o consumo de drogas batendo recorde. Teve um colunista de um jornal de circulação nacional que chegou a dizer que o consumo deveria ser, que as pessoas deveriam refletir, estão comprando droga demais. Então o tráfico faturando e faturando alto. Combate ao tráfico é importante, a raiz do tráfico, mas as leis são frouxas. A gente sabe disso, que os códigos precisam ser revisados, as leis precisam ser mais rígidas e mais duras. Eu sou defensor, deputado Gilcinho, de que tempos duros temos que ter leis duras, e os tempos são duros, porque o povo geme, inocentes morrem, crianças morrem, e esses discursos, os nossos pronunciamentos, as nossas falas, nós temos que falar alto e em bom tom, mas de forma construtiva, porque nós precisamos exigir do Congresso Nacional as mudanças, as revisões dos códigos que precisam ser feitas. Então a nossa expectativa, já concluindo, terminando meu tempo, de que o doutor André Garcia possa nos trazer boas notícias da sua boa relação com os secretários dos estados vizinhos e da sua relação lá com o ministro da Justiça, de que as nossas polícias possam estar sendo motivadas, preparadas, orientadas e em condições de fazer esse enfrentamento, porque ele vai acontecer. O deputado Gilcinho citou Central Carapina, um bairro da Serra, mas eu poderia citar outros da região metropolitana que naturalmente, bandidada quando corre de outros estados, se escondem ali.
usando da fragilidade. Então nós vamos estar acompanhando de perto, nós estamos torcendo pelo Estado do Rio de Janeiro e muito preocupado, e aí fica para um segundo pronunciamento, com um desfecho. Qual é a mensagem, o exemplo que o Rio vai dar para o Brasil diante dessa intervenção federal? Está aí a interrogação. O que vai acontecer e quais são os reflexos para um país que chegou ao ponto lastimável de ter 8 de cada 10 cidadãos torcendo por uma intervenção, não é federal não, militar. Tamanho é o desespero da população pela inoperância do sistema público por esse país afora. Eu sou um defensor da democracia, eu sou filho de um advogado que militou e ajudou e fez a sua parte na conquista da democracia. Então eu vou defendê-la a todo preço e enquanto eu tiver voz aqui dessa tribuna. Muito obrigado, deputado Enivaldo dos Anjos, porque eu tenho um respeito muito grande. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência.